Olá, prezados amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs em Jesus. Aqui, Laudemar de Amorim, mais uma vez nesta sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022, retornando à nossa transmissão de estudo do Livro dos Espíritos, através do grupo Ciência e Estudo da Ciência e da Filosofia Espírita, com os comentários do Espírito Miramês através da obra de João Nunes Maia. Hoje, retornando à nossa transmissão, deixamos de fazê-la durante 2 semanas, uma vez que fomos acometidos por um resfriado um pouco intenso e nos submetemos aos tratamentos convencionais, com medicações e com suplementos, e graças a Deus estamos nos sentindo em condições para retomar as transmissões. Hoje, sexta-feira, faremos o estudo do Livro dos Espíritos. Amanhã, sábado, faremos a transmissão, pretendemos fazer a transmissão de Reiki à distância, e no domingo a transmissão do Evangelho no Lar. Assim, prezados irmãos, vamos fazer a nossa prece de abertura, de evocação a Jesus. Faremos também, ao final, a prece a oração de São Francisco de Assis, como de praxe, A prece de evocação a Jesus está também no livrinho de preces do Caio Bachuter, como sempre tenho demonstrado aqui nos vídeos, Jesus, Senhor e Mestre, que dirigis o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tendes vossas vistas voltadas sobre todos os que imploram a vossa assistência. Influí para que os mensageiros de Deus, e com especialidade a pleiade que constitui o Espírito da Verdade, o Espírito Consolador, orientem-nos no caminho do bem e nos proporcione alívio nos sofrimentos e consolação nas nossas aflições. Que eles sejam para nós um arrimo, um amparo e nos defendam de todo mal. Senhor, protegei aqueles que desejarem se iniciar na vossa doutrina e dar-lhes a luz do entendimento para a boa compreensão da vossa palavra. Assim, prezados irmãos, vamos dar sequência à leitura do Livro dos Espíritos. Hoje faremos a leitura da questão número 16, que é a sequência dos estudos que estamos realizando aqui. Essa obra do Espírito Miramês, com a psicografia de João Nunes Maia, está disponível na internet. Tanto os livros, Estudo da Ciência e da Filosofia Espírita, como também através que estão disponíveis os livros você pode salvar e imprimir, ou salvar e lendo na sequência, Como todos sabemos, para os que não têm conhecimento, vamos mencionar, o Livro dos Espíritos contém 1019 perguntas e respostas, E o Espírito Miramês, através do João Nunes Maia,
ele estende um pouco, ele amplia as explicações de cada pergunta e resposta, de forma que é uma maneira de nós buscarmos o entendimento, porquanto a maioria de nós temos alguma dificuldade, né, em alcançar o entendimento do conteúdo desta obra, de forma que é sempre conveniente, além de contarmos com o auxílio da espiritualidade amiga que nos inspira e nos intui, né, é importante nós termos a oportunidade de lermos esta obra do Espírito Miramês. Eu tenho no grupo Estudos da Ciência e Filosofia Espírita uma informação, quer dizer, um resumo, né, de quem foi o Espírito Miramês. Podem acessar, né, o grupo aqui no Facebook, né, para ter acesso então a essas informações. Ou digite no Google, né, Espírito Miramês, biografia do Espírito Miramês, e vocês terão lá então um resumo, né, de quem foi essa personalidade da história, né, para o Espiritismo, né, e para a história do Brasil também, que foi um personagem importante da nossa história. Então vamos lá, prezados irmãos. A questão número 16 do Livro dos Espíritos, do capítulo 1, é a seguinte: os que acreditam na doutrina panteísta pretendem encontrar nela alguns dos atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus também o é. Perdão. Não existindo o vazio ou o nada. Perdão, ainda estou com um pouquinho, uma sequelazinha aqui da gripe, hein? Tomando uma aguinha com limão. Vou reler. Os que acreditam na doutrina panteísta pretendem encontrar nela alguns dos atributos de Deus, sendo infinitos os mundos. Deus também o é. Não existindo vazio ou nada, Deus está por toda parte, sendo tudo parte integrante de Deus. Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que pode se opor a esse raciocínio? A razão. Basta fazer uma reflexão madura e não será difícil reconhecer o absurdo dessa doutrina. Comentários de Kardec. A doutrina panteísta faz de Deus um ser material que, embora dotado da suprema inteligência, seria numa escala maior o que somos numa escala menor. Como a matéria se transforma sem parar, se essa doutrina fosse verdadeira, Deus não teria nenhuma estabilidade. Estaria sujeito a todas as mudanças e variações e a todas as necessidades próprias da humanidade. Ainda assim, faltaria a ele um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Não podemos juntar as propriedades da matéria com a essência de Deus, sem com isso rebaixá-lo em nossa compreensão. Todos os argumentos utilizados não conseguirão explicar a natureza íntima de Deus. Não sabemos tudo o que Deus é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E a doutrina panteísta está em contradição com as propriedades mais essenciais de Deus. Ela confunde o Criador com a criatura, exatamente como se quiséssemos que uma máquina engenhosa
fosse parte integrante do mecânico que a criou. A inteligência de Deus se revela em suas obras, assim como a de um pintor em seus quadros. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, assim como os quadros não são o próprio pintor que os concebeu. Então, assim, prezados irmãos, é uma leitura, são conceitos que demonstram, né, a grandeza de Deus, né, e a impossibilidade de nós adotarmos conceitos que fujam destes princípios, né, que a lógica nos traz, né, a razão. Então vamos aqui os comentários do Espírito Miramês. Está no livro Filosofia Espírita, João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, volume 1 e 2, ok? Então, aqui está o capítulo, né, 16, e o título que Miramês colocou-se: Deus é Espírito. Se Deus é perfeito e é Espírito, não podemos compará-lo com as formas mutáveis. E sob o empuxo do progresso, tudo que existe na imensidão indescritível do universo, do átomo ao ninho cósmico, é, pois, criação ideada pelo seu poder fantástico, que ainda não podemos perceber, por nos faltarem sentidos para isso. Estamos limitados ou condicionados, no mínimo, das nossas forças, que por enquanto dormem no centro da nossa consciência, sem poder participar dos nossos mais profundos interesses. Somos crianças em comparação às grandes almas. Privamos de perguntas, por vezes de pouco interesse, aos que achamos situados em grau mais elevado do que nós, com fome e sede de saber, em se referindo às coisas do Espírito, e nem sempre avaliamos a luz que realmente suportamos, pelas trevas que ainda nos circundam. Se todo pedido é uma oração, na filosofia do Espírito, a resposta não se faz esperar e vem gota a gota para nos conscientizar da existência da bondade divina e do amor que Ele dispensa às criaturas. Já falamos muitas vezes, repetindo a fala dos benfeitores maiores, que Deus é uma personalidade individual e não o conjunto das coisas criadas por Ele. Ele, a majestosa força divina, está em toda parte, por meios que desconhecemos, por se tratarem dos sutis, por se tratarem de fluidos sutis operando em uma faixa que somente as grandes almas poderão constatar pelos poderes inerentes às suas perfeições. A primeira ideia de se comparar a natureza como sendo diretamente Deus é que ela manifesta em todas as suas nuances perfeita harmonia em todos os sentidos da sua atuação. Porém, cabe a nós pesquisar e entender, descobrir e divulgar que toda essa simetria é participação das leis criadas por Ele, no vigor da sua mente incomparável. É, pois, a sua imagem como um canal de televisão que reflete no vídeo a perfeita estrutura do real, sendo que, no caso, com a divindade, a perfeição é a tônica do ambiente. As imagens do Senhor são vivas e demonstram os seus mais puros atributos, nunca falhando nos seus mais delicados
simetismos no subtentar da vida. Melhor, seus mais puros atributos, nunca falhando nos seus mais delicados simetismos no sustentar da vida. O visual do infinito não é Deus na sua unidade perfeita, como o quadro não é o pintor. Comparando a obra com o autor, a primeira constitui um pálido reflexo da sua personalidade, viva e distinta no lugar que ocupa. Parece que estamos falando muito sobre o grande arquiteto do universo, mas esse é o nosso interesse, porque falar de Deus e viver na sua vibração constante é a coisa mais sublime da vida. Admiramos o Deus lhe pague, o Deus lhe ajude, ou vai com Deus, e a paz do Senhor seja convosco, usados pelos homens. São mantras sagrados que nos cobrem de luz quando pronunciamos com amor e respeito. A doutrina que faz de Deus um ser material o faz por falta de notícias do mais além, ou por medo de pesquisar a verdade e seguir as rotas do progresso, que faz caírem os véus na gradação das forças humanas e espirituais. Nada devemos temer desde que estejamos em planos de mutações para o nosso próprio bem. O mundo espiritual que nos dirige nos atende de acordo com as nossas necessidades e não deixa de guiar e instruir quem verdadeiramente deseja aprender. Não devemos esquecer que Deus é um sol de vida, que alimenta e dirige todas as vidas saídas das suas mãos, luminosas e perfeitas. Assim, prezados irmãos, temos aqui um capítulo do livro do João Nunes Maia, do Espírito Miramês, por João Nunes Maia, que nos traz, nos convida à reflexão daqueles questionamentos que muitas vezes procuramos adentrar aos segredos, às configurações, tentando traçar uma definição do que é Deus. Mas, nesse sentido, nós podemos nos reportar à questão número 1 do Livro dos Espíritos, que nos traz um conforto e um esclarecimento, uma base para a nossa reflexão. Que a questão número 1 do Livro dos Espíritos é: que é Deus? E a resposta: Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Essas questões que fazem uma análise sobre o panteísmo e, eventualmente, outras filosofias, criadas pelos homens, na tentativa de querer explicar ou querer definir Deus, não nos agrega absolutamente nada, além daquilo que nós já sabemos. Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Assim, prezados irmãos, esta leitura, ela nos traz também um fortalecimento da nossa fé, porquanto nos responde e vai nos evitar a querer adentrar aos segredos e aos caprichos, e às peculiaridades de Deus. Muito bem. Assim, não vamos trazer muitas considerações, porquanto aqui o comentarista dos textos é o Espírito Miramês, a não ser que ele venha nos inspirar com mais algum comentário.
Assim nós ficamos para a próxima reunião, de sexta-feira próxima, né, o capítulo 2, que tratará dos elementos gerais do universo. Aí já nós entraremos então num campo mais objetivo, né, daquilo que nos poderá trazer ou fortalecer os nossos conhecimentos. Hoje já estamos com 20 minutos, eu quero fazer essa transmissão um pouco mais curta, dada a minha condição ainda de preparação para as transmissões, né? Vamos fazer o encerramento com a leitura da oração de São Francisco de Assis. Senhor, faze de mim instrumento da tua paz. Onde houver ódio, faze que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender mais que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus, graças à espiritualidade amiga que nos assiste e nos ampara pela misericórdia de Deus. Quero desejar a vocês todos uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana e que possamos nos ver aqui na próxima sexta-feira ou amanhã na transmissão de Rica Distância e no domingo do Evangelho no Lar. Fiquem todos na paz. Este vídeo será postado no YouTube e se vocês acessarem por lá, por gentileza, dê o seu like e se inscrevam no canal, a fim de que esse trabalho possa obter relevância junto ao YouTube e possa ser levado para mais pessoas que muitas vezes necessitam de um incentivo para a busca do estudo e do conhecimento sobre a doutrina espírita. Fiquem todos na paz e tenham uma ótima noite. Muito obrigado pela presença de vocês.